Obrigado. Tá bom. Beleza. Boa tarde, senhor presidente da SEI, demais membros da SEI, nobre relator. Cumprimento também a presença do Dr. Carlos, advogado representando a instituição Santa Casa como instituição interessada. Apenas para registro, senhor presidente, na ata vai constar, né, que foi deferido, então, conforme deliberação em reunião unânime da comissão, foi deferida a habilitação da Santa Casa para acesso aos autos e comunicação de atos não sigilosos no e-mail informado na petição. A juntada de documentos ou elucidações pela Santa Casa serão fornecidas conforme solicitadas pela comissão. Isso vai constar em ata, tá certo? Então, apregoada a audiência, né? Essa audiência ela começou às 15 horas, mas estiveram ausentes os guardas municipais que foram solicitados ao comando. E a comissão já redesignou, com urgência e com as advertências de praxe, o depoimento dos guardas municipais para o próximo dia 25 de fevereiro, às 15 horas, da qual a Santa Casa já sai cientificada. Tá bom, senhor presidente? Então, passo a palavra para que o senhor inicie os trabalhos do dia de hoje. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos membros da comissão, Dr. Carlos, Sérgio. Declaro abertos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, número 1, de 2025, na resolução 1, de 22 de janeiro de 2025, destinada a apurar as ações, esclarecimentos de fatos e eventuais irregularidades ocorridas no agendamento da sala do morgue da Santa Casa para o velório do senhor Domingo do Vale, que resultou na transferência durante a madrugada do velório de uma criança de 2 anos para a Capela Municipal, que gerou grande repercussão na imprensa e perplexidade à população. Nessa oportunidade serão ouvidas as testemunhas intimadas à comissão, né, os GCMs que faltaram, e agora, né, então vai ser ouvida a testemunha do senhor Sérgio Crespes. Aproveito o momento para advertir os presentes que, se não se manifestem durante os trabalhos, caso contrário, serão convidados a se retirar do local. No mais, agradecemos a presença de todos. Nesse momento, solicitamos que se apresente a testemunha. Senhor Sérgio. Boa tarde a todos novamente. De início aqui, eu queria até tirar uma dúvida, aproveitar a presença do Dr. Tyson aqui. Eu sou representado pelo advogado Dr. Fábio Urbano. Infelizmente, hoje ele não esteve aqui, ele teve que viajar. Ele estaria me acompanhando. E ele vai querer tomar ciência dos autos depois, o Tyson. E aí eu queria ver contigo como que ele entra em contato, se ele fala direto contigo, né? Manda um e-mail para vocês. Ou se quiser, eu posso conversar com o Carlos também. Aí precisaria da orientação de vocês. Senhor presidente, a orientação jurídica nesse caso é assim, ele está sendo ouvido como testemunha, né? O acompanhamento da testemunha por advogado é facultativo. Entretanto, né, mesmo sendo ouvido como testemunha, se ele entender que determinadas respostas podem comprometer ou autoincriminá-lo, ele tem o direito constitucional de não responder a pergunta e ficar em silêncio. Com relação ao acesso do seu advogado aos autos,
a gente pede para que ele faça um requerimento com procuração certinho, junto à SEI, para que a gente possa deferir o acesso dele aos autos, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Boa tarde, dando continuidade aqui, né, novamente. Senhor Sérgio Crespi, o senhor foi intimado para depor como testemunha nesta comissão especial de inquérito, né? Portanto, o senhor fica advertido nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, que deve falar somente a verdade, sob a pena do cometimento do crime de falso testemunho, crime tipificado no artigo 342 do Código Penal, bem como o crime tipificado no artigo 4, inciso 2 da Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. Desejando, esclareço que o seu depoimento vai ser gravado em sistema de áudio e vídeo, está sendo transmitido ao vivo pela internet, conforme deliberou a comissão. Ok? Tá ok. Vamos dar continuidade ao trabalho. Vamos estar fazendo os questionamentos pertinentes, certo? E aí fica aí também livre aí aos membros da comissão que queira, da mesa, que queira fazer algum questionamento aí, tá ok? A qualquer momento. Senhor Sérgio, qual que é o seu nome completo? Sérgio Luiz Pereira Crespi. Qual era o cargo do senhor da Santa Casa? Hoje eu estou desempregado, eu fui diretor lá. O senhor foi diretor? Então, o senhor era diretor. Qual foi o tempo, né? De que tempo a que tempo o senhor foi diretor da Santa Casa? Diretor por 1 ano, interventor por 2 anos. O total de 3 anos na Santa Casa. Tá. Então, o senhor não trabalha mais na Santa Casa? Não, estou desempregado. Qual foi o motivo da saída do senhor da Santa Casa? Na verdade, pela comissão interna lá, foi o fato do caso do morgue, né? Mas aí vocês vão ver durante os autos aí que eu não tive culpa, não tive ação nenhuma em cima. E acabou sobrando para mim. Tá, entendo. A Santa Casa, ela esteve sob intervenção, né? Ou ainda ela é administrada pela Irmandade? Não, ela esteve sob intervenção até fevereiro do ano passado. A partir de fevereiro do ano passado, ela saiu da intervenção e hoje existe uma Irmandade. Ah, ok. E hoje, quem que é o provedor, né, da Santa Casa? Quem que era o provedor, quer dizer, reiterando a questão, quem era o provedor da Santa Casa na data da ocorrência? Senhor Danilo. Tá. E quem eram os principais membros, né, da administração da Santa Casa, né, ou da Irmandade nesse período do fato, do ocorrido aí do menino? Bom, a gente falar da alta gestão, os membros seriam a Irmandade, que são compostos por 13 pessoas, né, mais eu como diretor e o Dr. Carlos como advogado da Santa Casa. Ah, sim. Tá. Senhor presidente, vou pedir só um pouco que seja um pouco mais pausadas as perguntas, até para que eu consiga datilografar aqui, mas tranquilo. Tá. Posso prosseguir aqui? Os membros da Irmandade, em relação, e que o senhor falou que são 13, eles têm alguma relação com o ex-prefeito Wellington? Aí eu não posso responder essa pergunta, porque fora do meu expediente lá, eu não sei como que funciona, né, o particular de cada um. O que eu sei é que são membros da sociedade. Nós temos empresários, nós temos pessoas que trabalham na Junitex, mas é uma Irmandade, ela é composta por várias pessoas. Aposentados, empresários, pessoas que estão no mercado de trabalho hoje. Entendo. E a Junitex, quem que é o proprietário da Junitex? O senhor falou que tem membros que trabalham na Junitex? Eu acredito que seja da família da Denise, né, e do Sr. Wellington. Ah, entendo. Algum membro, né? Então já me respondeu. Se algum membro da Irmandade tinha vínculo com a empresa do ex-prefeito Wellington, então você confirma que alguns membros lá têm vínculo com a empresa Junitex? Sim, sim. Tá. Há algum parente do ex-prefeito também que faz parte da Irmandade ou não? Não. Não tem nenhum parente? Não, pelo menos no meu conhecimento, não. Tá. E quem nomeou o senhor no cargo de interventor? Na época, eu era secretário de saúde, né, trabalhava na prefeitura, e quem me nomeou como interventor foi o prefeito da época, o Sr. Wellington do Vale. E quem determinou, né, ao senhor daí a ficar como diretor? Na verdade, isso daí foi um processo meio que natural, né? Quando sai da intervenção,
eu deixo de ser interventor e automaticamente substituo meu cargo para diretor. Entendo. Vamos continuar aqui, então. Em situações anteriores em que envolve o velório de familiares do ex-prefeito, ocorreu reserva de 2 salas para um corpo só? O senhor sabe dizer para nós? Desconheço. O senhor desconhece? Tá. Como e quando foi informado sobre o velório da criança no local? Na verdade, eu fiquei sabendo do velório no dia seguinte. No dia do falecimento do pai do ex-prefeito, eu fiquei sabendo. E aí a questão do menino Murilo, eu fiquei sabendo no dia seguinte. A parte, presidente. À vontade, o nobre. O senhor declarou aí, seu Sérgio, que desconhece essa situação de alocar 2 salas para quando tem um falecimento só, né? Não, Sandro. No caso, o Rafael perguntou para mim sobre parentes do prefeito. Eu fiquei sabendo que no passado, quando é uma pessoa pública da cidade, né, isso daí foi me informado pela equipe lá da Santa Casa, que pelo volume de pessoas que poderiam ir até a Santa Casa, até o morgue, já fizeram no passado a reserva de 2 salas. Né, mas no caso que ele perguntou para mim dos parentes do ex-prefeito, eu desconheço, não conheço. Então, como eu tenho pouco tempo de Santa Casa, praticamente fiquei 3 anos lá, na minha gestão eu não tive um caso assim. Né, isso foi uma situação pontual aí na questão do pai do seu ex-prefeito, do Sr. Hector. Então, o senhor ficou sabendo que, em caso de pessoas que poderia ter um fluxo grande de visitações, ocorreria a reserva de 2 salas? Sim, teria essa possibilidade. Mas o senhor desconhece se houve algum caso parecido ou não? Desconheço. Ok. Obrigado. Por hora, pode seguir. Então, no depoimento, o senhor declara que o senhor não sabia do acontecido do falecimento do menino Murilo. Não, o falecimento eu sabia. Você perguntou para mim do velório. Da questão do velório, do que aconteceu, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Né, o que eu fiquei sabendo no dia que o menino Murilo tinha falecido fora da Itararé e que ele estaria vindo para Itararé, para ser sepultado aqui em Itararé e ser velado aqui em Itararé. Mas a questão toda do que causou, né, dessa situação toda que, no meu ponto de vista, não foi um absurdo, foi só no dia seguinte. Mas no depoimento, a Beth fala que estava na tua sala quando ela decidiu reservar a sala para o senhor Domingo. E o menino já tinha falecido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O menino falecer e reservar 2 salas para uma pessoa que já vai ser velada aqui é uma coisa. Agora, foi feito um pedido para o menino velar, seria outra coisa. Nós estamos falando de coisas distintas. O menino faleceu em São Paulo, não sabia nem o horário que o corpo ia chegar aqui, se ia ser velado ou não na Santa Casa. Né? O que a dona Beth passou para mim no dia lá foi o seguinte, teve umas situações já no passado de reservar 2 salas por conta de ter um alto fluxo de pessoas e a sala B está vazia. Né? Vou reservar a segunda sala para o seu Domingos também. Tudo bem? Tudo bem. Não tinha reserva nenhuma para a sala B. Posteriormente, isso daí é que foi solicitado a reserva para o menino Murilo. E aí eu fiquei sabendo de tudo isso daí só no dia seguinte. Com relação a essa fala da senhora Beth, de ter a possibilidade de reservar as 2 salas para um falecimento, no caso, ainda o Murilo não teria reservado a sala para o Murilo ainda, mas foi praticamente reservada as 2 salas. E citou-se ou cogitou-se quem pagaria essa segunda reserva ou não? Não, na verdade não entrou esse trâmite. A sala A já estava paga, reservado tudo certinho, e seria, pelo meu entendimento, uma cortesia da Santa Casa no caso da sala B. Sim. Outra coisa, o Sérgio, deixa eu perguntar aqui, depois eu volto ao raciocínio. E quando que o senhor foi... Então, o senhor respondeu que foi informado sobre o velório do menino só no dia seguinte, do senhor Murilo, do menino Murilo? Isso. E por que há essa divergência se no protocolo de pagamento o do Murilo está primeiro que o do senhor Domingo, nos documentos que foi enviado para nós?
no número. Ele foi recebido primeiro que o do senhor Domingos. E daí como que você só foi informado depois? Aí você vai ter que apurar com as pessoas que estavam fazendo a reserva. Porque no meu conhecimento foi ficar sabendo só no outro dia. E até onde eu sei, até onde foi apurado dentro da Santa Casa, né, na comissão que foi lá, ó, a reserva do seu Domingos foi feita entre 9 e 9h15, 9h30, e me parece que do Murilo entre 10h30, quase 11 horas. Mas nos documentos que foram enviados para nós, o protocolo na ficha, né, do recibo, o do Murilo, ele está antes do senhor Domingos. Então, essa informação eu desconhecia, precisa ser apurada. Eu já pedi para vir os documentos, eu apresento para vocês daí. Está chegando aqui os documentos para mim. Tem aqui. Recibo do Murilo, 15.331. Recibo do Domingos, 15.332. Número de recibo. Certo. Eu acho importante para a comissão, até vou deixar uma dica, apurar as imagens também. A Santa Casa tem as imagens também. E aí vocês vão conseguir verificar que horas que foi feita uma, que horas que foi feita a outra. Sim. Porque essa informação eu não tinha, e onde eu apurei na Santa Casa, quando eu estava diretor, a imagem lá comprovava lá a reserva deles posteriormente à reserva do seu Domingos. Sim, sim. Obrigado. Então nós vamos, então nós apuramos e vimos essa discordância aí dos fatos, né? Então, por isso que eu acho importante vocês irem um pouquinho mais fundo e pegar as imagens lá e verificar de fato aí que horas que foi um, que horas que foi o outro. Sim, com certeza, dependendo de cada depoimento, a gente vai vendo novos documentos e novas imagens que precisarem, doutor Carlos. Obrigado. Vamos lá, vamos dar continuidade às perguntas aqui. Houve alguma... então, não houve nenhuma... o velório foi previamente autorizado por algum responsável da Santa Casa, então? Não entendi sua pergunta. O velório do senhor Domingos foi autorizado brevemente por alguma autoridade, então, nas duas salas? Sim. Quem faz o agendamento lá, no caso, é a Beth. Ela já tinha reserva da sala A. Ela falou para mim dessa possibilidade da sala B estar vazia e por conta do volume esperado de pessoas, de estar reservando a sala B. Eu falei para ela, tudo bem, pode reservar, já que não tem nenhuma outra reserva. Havia, né, alguma norma ou motivo que justificasse a retirada do corpo do Murilo durante a madrugada? Desconheço. Desconhece? Então foi uma decisão da sua equipe sem ter o conhecimento? Sim, como eu relatei para vocês, eu só fiquei sabendo desse caso no outro dia por volta das 15 ou 16 horas, mais ou menos. A parte. A Beth conversou com o senhor, segundo o depoimento, umas 9 e alguma coisa. E ela estava preenchendo a declaração de óbito. Isso. Certo? E foi o momento em que foi reservada a sala para o senhor Domingos. Perfeito. Aí, posteriormente, umas 10 e alguma coisa, segundo o senhor, foi reservada a sala do Murilo. Isso. O senhor não estava mais na Santa Casa nesse momento? Não, essa hora eu já estava em casa já. Tá ok. E era de costume do senhor ficar até altas horas na Santa Casa? Não, E esse dia, o que ocorreu do senhor estar até as 9 horas na Santa Casa? não ocorreu, eu não estava até lá, eu fui para lá esse horário. Eu fui para lá em respeito ao meu ex-patrão, Sr. Eliton, respeito à família dele, e para poder pegar a DO, ficha amarelinha, e deixar lá no serviço funerário. Tá. E então esse respeito, essa amizade não influenciou na decisão de tirar o Murilo de lá de madrugada? De forma alguma, Sr. Rafael, eu jamais faria isso com uma criança, até porque eu tenho 2 filhos. Mas houve, né, o fato, infelizmente. Então, mas esse fato houve, mas não foi da minha parte. Inclusive, não foi da minha parte, eu estou recebendo um preço por isso, como se a culpa fosse minha. E por isso que eu quero que essa CEI vá até o final, porque fique claro que eu não tive nada a ver com isso. Perfeito. Essa é a nosso objetivo, é procurar a verdade dos fatos. Então, quem exatamente que ordenou a retirada do corpo da criança? Não tenho ciência, para mim não ficou claro isso. Então, Ficou claro para mim que foi ofertado à capela. Tá? Não teve orientação para ninguém de retirar o corpo do menino. mas conforme a declaração da família no boletim de ocorrência,
eles foi tirado porque disse que o senhor obrigou a sair de lá, né? O senhor que falou que tinha que sair de lá. Isso aí foi declarado no boletim de ocorrência pela família. O senhor tem ciência disso? Não tinha ciência, inclusive eu agradeço pela ciência, que agora vou tomar minhas providências em relação a isso. Isso. Sérgio, o senhor falou que hoje está desempregado, certo? Sim. O motivo da sua demissão, deu a entender no começo que foi esse fato. Sim. Já teria alguma coisa que estava já desgastada a sua relação com Santa Casa, ou foi exclusivamente esse motivo a sua demissão? O senhor tem ciência? Pelo contrário, senhor Sandro. Na verdade, a minha relação com a Santa Casa nesses 3 anos foi só relação de performance no bom sentido. Meu trabalho lá foi muito bem visto aí pelas pessoas. Eu consegui fazer muitas melhorias na Santa Casa. Inclusive, eu consegui fazer coisas aí que poucas pessoas acreditavam que eu ia fazer. Na verdade, eu revirei a Santa Casa de ponta cabeça. Nós fizemos uma mudança estrutural, uma mudança assistencial, uma mudança humanitária, né? Principalmente no que tange aí ao acolhimento das pessoas, né? E a preocupação com o bem-estar, tanto das pessoas que procuram o hospital para um tratamento, quanto das pessoas que trabalham no hospital. Então, se você fizer um apanhado lá com as pessoas que trabalham, os funcionários, o corpo clínico, você vai ver que nada desabona a minha conduta. Então, reforçando, a sua demissão teve motivo exclusivo ao problema que ocorreu no velório. Assim foi me dito pelo provedor. Obrigado. Senhor presidente, apenas uma recomendação jurídica, né? Que as perguntas sejam objetivas e não tenha nenhuma impressão pessoal de quem está perguntando, né? Então, seja realmente só para que não tenha nenhum tipo de questionamento de nulidade da pergunta ou até mesmo uma indução, tá certo? Obrigado. Sérgio, você disse que ficou sabendo do caso às 16 horas, aproximadamente, do dia seguinte. Foi através de alguma informação da Santa Casa, redes sociais, e qual foi a sua decisão, né, após ficar sabendo do ocorrido? Boa pergunta. Na verdade, quem me levou essa informação foi a Josimara, que trabalha comigo, por ciência da rede social. Ela chegou totalmente desacursoada. Sérgio, olha aqui o que está acontecendo aqui. Aí eu tomei ciência daquilo. Eu falei, Josimara, pelo amor de Deus, o que foi isso? Aí eu fui começar a entender os fatos. Já era quase no horário do sepultamento do pai do Sr. Wellington, né? E aí eu esperei passar o sepultamento para poder começar a ver o que estava acontecendo, para poder abrir uma sindicância aí e apurar os fatos. Então, eu esperei passar o calor da situação, né, para poder ter a cabeça fria aí e começar a procurar saber os fatos. E neste dia, você não teria horário no período da manhã na Santa Casa? Foi ficar sabendo apenas às 16? Isso, fiquei sabendo deste caso, de tudo que estava acontecendo, era no período da tarde mesmo, por volta de 15, 16 horas. Quando a Josimara me mostrou o que estava acontecendo nas redes sociais. Então, mas nesse dia você não teria que ir na Santa Casa no período da manhã? Não, eu estava na Santa Casa. Estava trabalhando normalmente. Meu expediente lá era horário comercial todos os dias eu estava na Santa Casa. Mas essa informação só chegou ao meu conhecimento no final, na tarde desse dia. Talvez chegasse antes, eu teria tomado outras atitudes. Mas, infelizmente, só fiquei sabendo à tarde. Na verdade, se eu soubesse desse fato, na madrugada do que estivesse acontecendo, talvez nós não estaremos aqui hoje. A situação seria totalmente outra. Isso, o principal erro foi a retirada. E no dia, você estava, como disse, no horário comercial, e não ficou comentários na Santa Casa porque alguém precisou tomar essa decisão, né, na madrugada. E internamente não teve nenhum comentário a respeito do fato? Não, porque assim, as pessoas estavam muito focadas nas demandas dela, no trabalho delas, e essa informação não chegou para mim. Daí eu estava preocupado lá em terminar as demandas lá para poder acompanhar o sepultamento final do dia com o prefeito. Então tinha diversas reuniões lá, inclusive com o departamento jurídico. E eu acabei as pessoas não estavam tendo acesso a mim. Eu estava o dia inteiro em reunião. Só no período da tarde, mas depois do almoço, que eu voltei, que eu fiquei um pouco mais livre, que a Josimara me procurou e falou: Sérgio, acabou essa reunião, deixa eu mostrar um negócio para você. Ela estava extremamente nervosa. Foi onde eu recebi a notícia também. Falei, nossa, o que está acontecendo? Aí que eu comecei a digerir para entender o que estava acontecendo. Certo.
Eu perguntei porque nós, como vereadores, na manhã seguinte, a gente começou a receber várias mensagens sobre o fato e correu muito. Por isso que eu perguntei a vocês que estavam Pois é, internamente. se eu tivesse recebido essa informação cedo também, eu teria tratado de outra forma. Inclusive, uma menina que trabalha lá, a enfermeira Ana, muito amiga minha também, cliente de fora também, ela é de dentro da casa do Murilo. Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, por que você não me ligou, cara? Se tivesse me ligado, a gente teria tomado uma outra decisão, teria resolvido de outra forma, teria tomado decisão para vocês, né? Teria resolvido, jamais deixaria isso acontecer, né? Clear. Response. Você vai fazer? Perfeito. No dia seguinte, eu acho que foi à noite, não tenho certeza, o senhor postou um vídeo com alguns esclarecimentos, certo? Esse vídeo, o senhor fez sozinho, alguém filmou, ou como que foi feito esse vídeo? Esse vídeo foi feito pela área de marketing da Santa Casa, o senhor José Neto, ele que cuida das redes sociais da Santa Casa. José, ele que filmou o senhor? Isso. Tá. Com relação ao texto, o senhor levou um texto pronto, o senhor improvisou, como que foi feito esse vídeo? Não, foi improvisado na hora, né? Saiu na hora. Saiu na hora. Quem filmou foi o José Neto e o senhor fez espontâneo, sem um texto escrito antes. Não, foi feito tudo na hora. Tá ok, obrigado. Sobre essa gravação, Sérgio, foi rápido para vocês executarem, para gravar? Utilizou muito tempo para isso? Não, o grau de nervosismo é alto, né? E a gente gravou acho que umas 4 vezes isso daí. O senhor Sérgio, é de plástico dar a sala de cortesia para as pessoas? Dependendo da situação, sim, Montanha. E já houve situações, então, de dar a sala de cortesia? Já teve situações já. Por exemplo, pessoas carentes, né, que às vezes não tem condição. Por mais que nós tenhamos o velório municipal lá embaixo, lá, às vezes dependendo do tipo da situação, se é uma pessoa assim, né, que a gente vê que é um caso muito comovente, a gente tem essa liberdade para poder dar a cortesia. Lembrando que, senhores, o receita do morgue da Santa Casa é uma receita de recurso próprio, não envolve recursos municipais. Tá certo. O senhor acredita que a remoção, né, do corpo da criança ela foi conduzida de maneira correta? O senhor ficou sabendo alguma coisa depois da equipe lá, como é que foi feita essa remoção para a capela? Senhor Rafael, O senhor ficou sabendo como é que foi feita a remoção do corpo da criança para a capela? eu assisti o vídeo, me mostraram o vídeo. Eu achei um absurdo também. Porque o normal é que o serviço funerário faça essa remoção. Eu também achei um absurdo isso. Pegaram o caixão do menino e levaram na mão. É o que eu falei para vocês. Esse caso do Murilo, para mim, foi um absurdo também. Se eu tivesse ciência antes, independente se é o Murilo, se é o Roberto, seja quem for, se for uma criança ou um adulto, isso na minha gestão jamais eu deixaria isso acontecer isso daí. Infelizmente foi uma fatalidade, eu não estou sabendo isso daí. E houve alguma consulta, a parte jurídica, alguma coisa antes para fazer essa remoção da criança, tomar essas atitudes? Rafael, eu acredito que não, porque como eu falei, nós tomamos ciência disso daí só no dia posterior. Sim. Após a reunião, o senhor participou após a remoção, né, do corpo da criança, o senhor participou de alguma reunião sobre o caso? Não, na verdade, após a remoção, não. A gente abriu a sindicância, que foi nos dias seguintes que a gente começou a tomar ciência e apurar os casos, né, ponto a ponto. Sérgio, após a decisão da sua demissão, ao qual você foi praticamente o único prejudicado, você pensou em alguma coisa contra a Santa Casa através dessa decisão ou não? Aceitou legal e encerrou o caso? Olha, Emerson, essa é uma pergunta assim que vocês desculpam o calor da minha emoção. Isso mexe muito comigo, cara, porque eu tenho 2 filhos, uma mulher, não soube paquear. Meu filho é especial também. A gente depende da minha renda
é só rimo de família. E o contrário do que as pessoas pensam, a gente tem dificuldade, sabe, cara? Eu não tenho raiva nenhuma, cara, porque eu acredito na justiça de Deus, cara. O que eu tô passando dentro da minha casa, só eu sei, cara. Da dificuldade que eu tô tendo, da dificuldade que... Desculpa, cara. Pode ficar tranquilo, Sérgio. Obrigado. É muito difícil, cara, porque eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu sou sozinho no mundo. Eu tenho meus filhos pra criar, cara. Essa decisão, assim, me entristeceu muito, cara. Porque era meu ganha-pão. É dali que eu tirava meu sustento. Como todo brasileiro, eu tinha meus empréstimos também. E quando saiu minhas verbas rescisórias, boa parte ficou para honrar meus compromissos. E às vezes a gente só pensa na família, cara. O que a gente vai fazer agora em diante, entendeu? Deu dia 17, agora deu um mês que eu estou desempregado. Graças a Deus a família da gente é nosso alicerce, né? Então eles estão dando muita força para mim aí, mas é difícil, cara. E se eu não vou fazer nada contra essa casa, eu acho que a justiça divina sabe o que faz, cara. Isso aí. Beleza, obrigado, senhor. Da minha parte aqui, né, terminei os questionamentos. Se os senhores tiverem mais algumas perguntas a fazerem, fiquem à vontade. Abra aos nobres vereadores aí, se tiverem algumas questões aí. Eu acho que a respeito do que a gente precisava saber do senhor Sérgio, a gente já fez. Agradecemos a sua disponibilidade, Sérgio. Você não se furtou de responder nenhuma pergunta. Então, isso foi muito importante para nós. Queremos só posicionar que esta SEI não é pessoal, não é com relação a A ou B, e a gente até pede desculpas pela situação que o senhor está passando, mas é necessário. E que o senhor continue com fé em Deus, como o senhor demonstrou aí, e bola para frente. Eu agradeço também a disponibilidade, eu acho necessário, como o Sandro disse, até porque, como você mesmo disse, que você quer, né, encontrar os resultados também, porque tendo em vista que foi o principal prejudicado da situação, né, sem contar todo o constrangimento da família. Então, eu agradeço e acho que muito importante essa troca, por mais que seja ruim para nós e para você. Obrigado. Quero agradecer também a presença do Sérgio. Eu sei que você está passando, eu já passei por duas, não foi nenhuma. As duas foi provado minha inocência. A SEI nada mais é do que isso, né? Para trazer clareza, transparência nos atos aí que ainda mais afeta a população, que daí nós estamos aqui para fazer essa transparência. Agradeço, como o nobre vereador Sandro falou, você foi aí, respondeu todas as questões, foi muito transparente, deu para a gente entender muito bem, né? Queria perguntar se o senhor aí tem mais algumas observações, algumas coisas que o senhor gostaria de falar, de relatar aí para a comissão. Fique à vontade. Eu, de forma alguma, eu vou ficar em sabor porque foi chamado aqui. Eu acho que, para mim, é importantíssimo isso daqui, porque a verdade vai ficar clara, porque eu saí carimbado de lá como se eu fosse culpado. E mais do que nunca, eu acho que a sociedade precisa ter essa resposta minha. Eu fiquei calado esse tempo todo para guardar os trâmites legais. O que eu posso dizer é o seguinte: eu trabalhei praticamente quase 4 anos aí na gestão, como secretário de saúde, como sentinela. E eu fiquei muito feliz pelo trabalho que eu fiz, pelas pessoas que eu ajudei. O próprio Rafael trabalhou comigo um tempo, aí nós podemos fazer bastante coisa aí para a população, desde a unidade de sentinela, hospital de campanha, a própria Santa Casa, Secretaria de Saúde. Então, para mim, foi muito feliz esse tempo que eu passei, porque minha mãe sempre ensinou a gente ajudar as pessoas sem querer nada em troca, né? Então, isso daí a gente faz com muito amor. E fico à disposição dos senhores. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição aí.
Mais alguém tem algum questionamento, alguma coisa? Então, não havendo mais perguntas, né, agradeço a presença de todos. Obrigado, né? E solicito só a testemunha aí que aguarde, né, um minuto para que a colheita de assinaturas dos termos do processo aí, tá bom? Obrigado a todos aí, um bom dia. Apenas para conferência, senhores. Então, ficou a ata da audiência da seguinte forma. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da SEI, constituída através da resolução número 1/2025, vereadores Rafael de Melo Alves, presidente, Sandro Aparecido Macedo, relator, Murilo Pontes Meneghella, Ederson Soares de Lima e Valdiclei Oliveira, membros. Havendo a presença de todos os membros, cumpriu-se a instalação da audiência. Apresentado o requerimento da Santa Casa de Itararé por meio de advogado, requerendo a habilitação da instituição nos autos como instituição interessada. Restam deferidos os pedidos de habilitação, acesso aos autos e comunicação de atos não sigilosos à entidade no e-mail informado. A juntada de documentos ou elucidações serão fornecidas conforme solicitadas pela comissão. Apregoada a audiência, ausente os guardas municipais solicitados ao comando, redesigne com urgência e advertências de praxe os depoimentos dos guardas municipais para o dia 25 de fevereiro de 2025, às 15 horas, saindo a instituição Santa Casa dessa forma cientificada do próximo depoimento. Ouvida nesse ato a testemunha Sérgio Luiz Pereira Crespi e gravado em áudio e vídeo com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com a lavratura desta ata, que vai assinada pelos membros presentes. Tudo certo? Alguma objeção? Tranquilo? Então é isso. Obrigado.